Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos corrigir algumas questões do nosso material didático. Vejamos a nossa primeira questão. Dos materiais abaixo, quais são misturas e quais são substâncias puras? Dentre as substâncias puras, quais são simples e quais são compostas? Nós temos aí várias substâncias. Vejamos a nossa letra A. Nós temos a água do rio. A água do rio ela é considerada uma mistura, pois nela existe várias substâncias diferentes, como água, barro e outras substâncias. Nós temos na letra B o ferro. O elemento químico ferro, ele é considerado uma substância simples, pois ele tem apenas um tipo de elemento, tá? Que é o ferro nesse caso. Na letra C, nós temos o gás carbônico. O gás carbônico, ele é considerado uma substância composta, pois ele possui dois elementos químicos diferentes que compõem essa substância. O gás carbônico, ele tem o oxigênio e o carbono na sua composição química, ok? Por isso ele é considerado uma substância composta, porque tem mais de um elemento químico diferente. O refrigerante, ele é considerado uma mistura, pois ele tem várias substâncias também, como por exemplo gás, água, açúcar e várias outras substâncias diferentes. Nós temos também, por exemplo, o leite. O leite ele é considerado também uma mistura, porque também existe várias substâncias diferentes, como por exemplo água, o açúcar, tem a gordura, proteínas, alguns sais, ok? Por isso ele é considerado uma mistura. Vejamos agora o vinagre. O vinagre ele é conhecido popularmente, mas o nome dele é ácido acético. O vinagre ele também é considerado uma mistura, tá? Mistura de várias substâncias diferentes. O ouro 18 quilates, ele também é considerado uma mistura, pois o 18, ele tem 75% mais ou menos de ouro e 25% aproximadamente de cobre e de outros elementos químicos. Então, o ouro 18, ele é considerado uma mistura, porque ele tem vários elementos químicos diferentes para compô-lo, tá? Então, nós temos também a gasolina. A gasolina, ela é considerada uma mistura. Nós temos álcool, água e várias outras substâncias químicas. O ar atmosférico também, ele é considerado uma mistura, ok? Ele possui vários gases, tem o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio e muitos outros. O gás nitrogênio, ele é considerado uma substância simples, tá? Porque na sua composição química, ele só tem nitrogênio, tá? O cobre, por exemplo, ele é considerado uma substância simples. Também possui somente um tipo de elemento químico. E por fim, nós temos o gás oxigênio. O gás oxigênio também é considerado uma substância simples, tá? Vejamos agora a nossa segunda questão. Em qualquer das seguintes abaixo, em qual das sequências abaixo estão representados um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa E, que nós temos o cloro, tá, como um elemento químico, o gás nitrogênio, quando sendo uma substância simples. Preste atenção que a substância simples nós temos apenas um tipo de elemento químico, tá? Então, nós temos aí somente nitrogênio. E nós temos como exemplo a substância composta. A substância composta tem dois ou mais elementos químicos diferentes. Nesse caso, nós temos o iodeto de hidrogênio. Nós temos o iodo
e o hidrogênio. Então, dois elementos químicos diferentes que compõem uma molécula, tá? Então, é por isso que é considerado uma substância composta. Vejamos a nossa próxima questão. A terceira questão fala assim: com relação às substâncias, nós temos o gás oxigênio, o gás hidrogênio, a água, o elemento químico chumbo, o dióxido de carbono, o gás ozônio, o óxido de cálcio e o elemento químico enxofre também, tá? Então, podemos afirmar que a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa E. As substâncias abaixo, elas são o quê? Simples. Então, nós temos aí o gás oxigênio, ele é considerado uma substância simples. O gás hidrogênio, ele também é considerado uma substância simples. O elemento químico chumbo, ele é um elemento simples, um composto químico, ok? Nós temos aí o gás ozônio, que é uma substância simples também, e o enxofre, que tem 8 enxofres aí. Então, todos eles são considerados substâncias simples. O restante, eles são elementos, são substâncias compostas, porque estão ligados com 2 ou mais compostos diferentes, elementos diferentes, ok? Vejamos a nossa quarta questão. Nós temos aí, indique a alternativa falsa. Então, a alternativa falsa que vocês devem marcar é a alternativa C. Por quê? Preste atenção que na letra A, nós temos o sistema contém apenas água e um pouco de açúcar, formando uma mistura homogênea. Então, se você mistura água e açúcar em pequena quantidade, a água ela vai quebrar todas as moléculas de açúcar. Então, você não consegue diferenciar a água do açúcar, porque essa molécula de açúcar vai estar toda quebrada, toda dissolvida na água. Então, você vê apenas uma mistura homogênea, certo? Na letra A, ela é verdadeira. Preste atenção que nós temos que marcar a falsa. Vamos analisar a letra B. Um sistema constituído por 3 pedaços de ouro puro, ela é monofásica? Sim, porque ele vai apresentar apenas um tipo de substância. Apenas uma fase você consegue ver, que é o ouro. Então, a nossa alternativa na quarta questão é a letra C, que é a alternativa que vocês devem marcar. Uma substância pura sempre constituirá um sistema monofásico? Não. Preste atenção que a nossa substância pura, ela pode ser tanto simples quanto composta, certo? Na nossa alternativa D, a água e o álcool formam uma mistura homogênea em qualquer proporção? Sim. Preste atenção que a coloração da água e do álcool é a mesma, elas são incolores. Então, você não consegue diferenciar o álcool da água, ok? Então, por isso que ele é considerado uma mistura homogênea. E na letra C, na letra E, nós temos que a água do filtro, ela é uma mistura homogênea, correta. Então, a alternativa que vocês vão marcar é a alternativa C, porque eu quero, nessa questão, a alternativa que é falsa, ok? Vejamos agora a nossa quinta questão. Nós temos aí um sistema constituído por água líquida, ferro sólido, gelo e vapor d'água. Marque a alternativa, que indica as fases e os componentes desse sistema. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa C. Preste atenção que aí nós temos 4 fases diferentes. Quais são? Água líquida, água sólida, ferro sólido, o gelo e o vapor d'água. Então, nós temos 4 fases diferentes, certo? Mas preste atenção aí que nós temos 2 componentes diferentes, como se fossem 2 substâncias diferentes. Então, quais são? Água, certo? E o ferro, tá? Então, é por isso que nós temos
nessa mistura aí 4 fases diferentes e 2 componentes, ok? Vejamos agora a nossa próxima e última questão. Nós temos aí os sistemas abaixo, temos na letra A, água, álcool etílico e o óleo. No B, nós temos o ar e a poeira. Pode ser classificado como respectivamente. Vamos analisar a nossa letra A. Nós temos aí água, álcool etílico e o óleo. Nós temos uma mistura heterogênea, certo? Bifásicas. Por quê? Por que uma mistura heterogênea? Porque você consegue ver 2 fases, sendo que o álcool e a água junto é apenas uma fase, tá? E quando você mistura com o óleo, você consegue perceber apenas 2 fases. Por isso ele é considerado bifásica. Nós temos aí na nossa letra B, no nosso sistema B, o ar e a poeira, certo? Então nós temos aí o ar e a poeira, ele é considerado um sistema heterogêneo. São 2 fases diferentes, tá? Então é por isso que ele é considerado bifásico, porque você consegue perceber 2 fases. Uma, o ar, e a outra, a poeira. Então a alternativa que vocês devem marcar nessa questão é a alternativa B, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.